Isaías 40. Isaías 40, verso 28 ao verso 31. Eu quero falar hoje com você sobre uma vida renovada, ou lutando para manter essa vida renovada. Diz assim, do verso 28 ao 31 de Isaías 40. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor aos que estão sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amado Deus, aplica a sua palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Meus irmãos, já não é de hoje, não é por esse tempo que nós temos vivido, mas eu já venho percebendo na vida de algumas pessoas, eu tenho observado que o fervor, que a alegria, que o prazer em servir ao Senhor para algumas pessoas tem sido um tanto que um fardo pesado para ela carregar. A gente vai percebendo no andar das pessoas, elas vão dando lugar a sentimentos negativos, vão se esgotando espiritualmente falando. Eu não estou falando de esgotamento emocional, porque há muitas coisas que podem nos esgotar emocionalmente, situações do dia a dia, imprevistos do dia a dia, coisas não planejadas, coisas que não foram em nenhum momento planejadas pela gente, a gente acaba passando por elas. Isso pode provocar um esgotamento emocional. Mas o que nós temos visto são pessoas esgotadas espiritualmente, pessoas que vão envelhecendo espiritualmente, vão se desanimando, ao ponto delas não desejarem mais participar daquilo que um dia elas tiveram prazer, a não participar daquilo que um dia elas tiveram prazer. Elas param de participar daquilo que um dia para elas era um motivo de muita alegria, de muito regozijo, de muita festa. Era um motivo para ela se consagrar, para ela se colocar diante de Deus. Nós temos encontrado pessoas desta maneira. Temos visto por aí muitos cristãos que têm perdido o entusiasmo. Têm perdido o entusiasmo e o fervor que tinham lá nos primeiros dias da fé. Elas vão perdendo, a gente tem visto isso. Aí elas vão se acostumando, as pessoas vão se acostumando, vão se acostumando com uma vida meio sem sentido, vão se acostumando com uma vida sem propósito, vão se acostumando com uma vida inexpressiva, sem poder, sem testemunho, sem oração, sem consagração, sem crescimento. E o que é isso? São sintomas de uma pessoa que está se enfraquecendo. São sintomas de uma pessoa que ela está o quê? Que ela está se deixando levar por situações. Ela está demonstrando automaticamente que ela precisa de um renovo urgente, porque ela não consegue, ela não transmite, ela não consegue transmitir poder e testemunho na sua vida. E por que isso tem acontecido? Por causa da imaturidade, da frieza, do descaso pelas coisas de Deus. As pessoas vão tendo descaso pelas coisas de Deus. Nós estamos vivendo um tempo, gente, que é um tempo perigoso. Mas não é só esse tempo que a gente está vivendo, é um tempo que já tem se estendido.
O nosso apóstolo, o apóstolo Paulo, quando alguém perguntar se a sua igreja tem apóstolo, você diz: temos o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele falou lá no livro de Timóteo, Paulo falou assim, que os últimos dias seriam dias difíceis, e que as pessoas, elas se cercariam de mestres segundo as suas próprias vontades, segundo o seu próprio querer. Então esses dias, eles são muito perigosos. É o que eu falei aqui há dias atrás, você que me assiste da sua casa, você que está acompanhando o culto online. Eu tenho dito que culto online, eu sempre disse isso. Eu sempre disse que os cultos online, eles serviriam na obra da evangelização. Por esse momento que nós estamos vivendo, ele deixou de ser uma obra de evangelização para ser uma ferramenta de necessidade nos dias que nós estamos vivendo, para reunir a igreja através disso. Tudo quanto é sistema, tudo quanto é modelo de igreja, ficou fragilizado diante da pandemia. Tudo quanto é sistema de igreja, o sistema que o pessoal sempre disse que era um sistema que nunca iria ter problema, que era o sistema celular, até ele teve, porque nem as células puderam se reunir. E nós percebemos que essa luta espiritual que nós estamos vivendo, que a igreja de Jesus vive, é uma luta espiritual, minha gente. A gente não pode perder isso de mente. E nessa luta espiritual, muita gente tem se enfraquecido ao extremo. E eu não estou falando de gente desinformada da palavra de Deus. Pessoas bem informadas e bem formadas. Bem informadas e bem formadas. Há tempos atrás, nós víamos aí um movimento chamado de movimento dos desigrejados. Quem já não ouviu desse movimento? Onde eles diziam que nós não precisávamos mais de um templo para estarmos reunidos. E vem essa pandemia, e aí os templos se fecham, e aí alguém se enche de razão nessa hora e diz: olha, nós estávamos certos. E aí o esfriamento que já existia, ele começa a aumentar, e vai aumentando. Por isso que o livro de Hebreus, ele chama a nossa atenção, para que não deixemos de congregar como é costume de muita gente, como é costume de algumas pessoas. Antes, admoestem uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Hebreus 10, 25. Convida as pessoas a virem e a congregarem. É bom que a gente lembre que coisas naturais fazem nos lembrar o que a vida espiritual representa. Exemplo, uma folha, quando ela cai da árvore, e ela fica ali ao chão, a tendência daquela folha é o quê? É ela se secar. Ela se secar e ser levada pelo vento. A mesma coisa tem a ver com a nossa vida espiritual. Por isso que Jesus lá falou: eu sou a árvore e vocês são os ramos. Jesus, ele é aquele que faz com que a gente produza fruto. E ele nos chama a tudo que a gente vem a fazer, a gente aprenda a depender dele. Quando ele diz: sem mim vocês nada poderão fazer. Quando a gente pensa em renovação espiritual, a renovação espiritual é um conjunto de coisas da nossa vida. Estar na igreja, quantas pessoas que não enfraqueceram por não estarem no templo? Quantas pessoas que não se enfraqueceram porque há pessoas e pessoas, há umas que precisam mais do que as outras, há gente que precisa mais de apoio do que outra. Algumas pessoas, elas desenvolvem a vida, elas alimentam essa comunhão com Deus no seu dia a dia, e eu tenho percebido que as pessoas que valorizam essa comunhão no templo, são pessoas que estão sempre se estimulando.
Eu tenho dito que nada muda essa experiência de igreja, essa experiência da gente olhar um no olho do outro, essa experiência da gente desfrutar de comunhão uns com os outros. Ninguém muda isso. Eu ouvi certa vez uma determinada pessoa falando, e ela usou algo do nosso cotidiano, algo que estava acontecendo no nosso mundo secular, para nos dar um exemplo da vida de igreja. Todos nós aqui um dia, a gente foi a uma locadora de vídeo para alugar um DVD, para alugar um filme. Quem ia em locadora alugar filmes para ver? Todos nós. Com o advento da Netflix, quem de nós vai a uma locadora para alugar hoje DVD ou alguma coisa? Quem de nós vai? Ninguém vai. Então isso quer dizer que a Netflix quebrou as locadoras. Quebrou. As locadoras acabaram. Hoje você tem uma locadora dentro da sua casa. Você paga mensalmente uma Netflix e você escolhe o filme que você quer ver. Não é verdade? Aí eu pergunto para você, a Netflix, ela quebrou o cinema? Sim ou não? Não. Por quê? Porque quem vai a um cinema com a sua família para assistir um filme, para ver alguma coisa, ele vai ao cinema por causa da experiência. Ele quer ter uma experiência. Aí senta a família toda lá, e eles assistem aquele filme todos juntos, pedem aquele pacote de pipoca, e vão comendo pipoca e vendo o filme, e aquela experiência fica talvez para a vida toda. E aí a gente percebe que a Netflix não quebrou o cinema. Ou seja, esse rapaz, quando ele estava aí ensinando líderes, ele falou o seguinte: a vida de igreja é igual. Ninguém substitui essa experiência de igreja. Um culto online, ele não pode substituir isso que a gente está vivendo aqui agora. De podermos estar juntos, de podermos desfrutar de comunhão, de podermos desfrutar. Agora é claro que a gente não está desfrutando tanto de um abraço, de um aperto de mão, daquela coisa gostosa que nós só, os latinos, sabemos fazer, que outros países aí são bem diferentes de nós. Mas essa experiência aqui ninguém pode tirar da gente. Então eu quero voltar a dizer para você que está aqui, para você que me vê, que essa experiência de igreja, da gente estar junto aqui, ela é muito importante. E eu nunca deixei de ensinar isso. Nesse tempo de pandemia eu nunca deixei de dizer: isso vai mudar, e nós vamos voltar a estar juntos. Porque isso é renovador, gente. Isso é renovador. Só Deus sabe a luta que nós aqui passamos quando a gente estava aqui falando lá para aquela câmera que está tão longe, ou então para a câmera que estava aqui tão perto da gente, e a gente vê o templo aqui, os músicos e os cantores aqui tocando, cantando e vendo essa situação. Todos nós passamos por impressões em nosso espírito muito ruins nesses dias, porque isso daqui é insubstituível. Quem ama a igreja, quem gosta de igreja, aqueles que gostam de estar na igreja, entendem o que eu estou dizendo, e sabem o quão renovador é isso. Então eu quero nessa noite aqui, em cima desse texto: os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como de águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Eu quero hoje falar aqui com você, eu quero sugerir para vocês aqui algumas formas que são simples para que você mantenha a sua vida renovada. Para que você mantenha a sua vida renovada. Para você manter sua vida renovada, a primeira coisa que eu quero te lembrar: lembre as grandes experiências espirituais que Deus te deu há dias passados. Houve uma igreja que Jesus, Ele falou àquela igreja, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso foi uma igreja que começou, gente, mas de uma maneira tão linda, tão maravilhosa. Foi uma igreja que começou muito bem, foram crentes que começaram muito bem. Agora não basta começar bem, tem que continuar bem. Não adianta, gente, nadar e morrer onde? Morrer na praia. O que adianta a gente nadar e morrer na praia?
que adianta a gente ter sucesso hoje e não manter o sucesso depois? A gente tem que manter. O duro é manter as coisas na vida. Eu sempre digo que não é difícil de começar, é difícil de continuar, é difícil terminar bem, é isso que é difícil. Há uma série de coisas que parece que é difícil, mas não é, gente. Não é difícil você começar a ler um livro, é fácil. O duro é você terminar de ler o livro. Não é difícil você começar uma vida amorosa, não é difícil você começar um relacionamento. Difícil é você ir bem no relacionamento. Não é difícil você casar, o duro é você permanecer casado. Não é difícil. Não é difícil também de começar a vida cristã. Difícil é você manter o coração e a vida cristã. O difícil é você manter o pavio fumegando. Difícil é você manter o coração incendiado. É isso que é difícil. O difícil é você se perceber no processo chamado vida. Você se perceber e você saber que você precisa de renovos. Você precisa de renovos contínuos. Eu preciso, você precisa, todos nós precisamos. E um dia Jesus ele falou à igreja de Éfeso assim: tenho porém contra ti que você abandonou o seu primeiro amor. Ele não diz que perdeu, diz que abandonou. Ele não diz que perdeu. Tenho porém contra ti que você abandonou o seu primeiro amor. Abandonou. A pessoa deixou de lado. A pessoa abriu mão. Quantas pessoas que você não conhece que abriram mão do primeiro amor? Abriram mão, não perderam, abriram mão. Foram abrindo mão, foram deixando para lá, foram deixando para lá, foram deixando para lá, até que perderam toda a sua paixão. Perderam toda a sua visão, perderam aquele propósito que tinham. Quanta gente que a gente não vê assim? Quanta gente que no primeiro amor ele tinha prazer em falar de Jesus às pessoas. Ele tinha prazer em falar de Jesus. Ele tinha prazer nas orações. Ele tinha prazer na leitura da Bíblia. Ele tinha prazer nas coisas espirituais. E essas coisas, elas foram se perdendo. Ela foi abandonando e outras coisas foram tomando lugar disso. Porque sempre que você abandona uma coisa, geralmente você abraça outra. Sempre que você abandona algo, você abraça outra coisa. Normalmente é assim. A gente não fica sem. A gente abre mão de uma coisa e a gente abraça outra. Tem gente que vai abrindo mão do primeiro amor, vai abrindo mão daquele amor que ela teve por Jesus. E aí o Senhor Jesus fala com aquela igreja: eu tenho porém contra ti que você abandonou o primeiro amor. E aí Jesus faz uma exortação através de João dizendo: lembra-te pois de onde você caiu. Lembra-te pois de onde caíste. Lembra onde você abandonou o primeiro amor? Lembra onde você deixou aquilo de lado? Você lembra? Ah, lembro. E aí Jesus fala assim: arrependa-se. Arrependa-se por ter deixado aquilo lá de lado. Arrependa por ter abandonado aquilo que eu queria que você permanecesse. Gente, há histórias na Bíblia que são histórias lindas, dignas de serem imitadas. Há histórias na Bíblia que são dignas de serem imitadas. E há outras histórias na Bíblia que são dignas de nós aprendermos a não fazer o que eles fizeram. Paulo ele fala que Demas amou o presente século e abandonou ele. Esse exemplo de Demas não é para ser abraçado. Enquanto isso, você tem a vida do apóstolo Paulo, que conduz toda a sua vida, e lá no fim da sua vida ele diz: olha, eu combati, eu acabei e eu guardei. Eu combati, acabei e guardei. Combati o bom combate, acabei minha carreira e guardei a minha fé. História digna de ser imitada. Você vê a história de Samuel.
Samuel, quando ele termina a vida dele, ele está ficando velho, idoso, Senhor. E ele diz então: olha, eu não tenho mais forças para me conduzir entre vocês. Eu acredito que uma outra pessoa deva assumir meu lugar. E aí Samuel diz assim: quem de vocês aqui tem alguma coisa para falar contra a minha conduta, contra a conduta que eu tive diante de vocês? E ninguém levantou a mão para dizer nada. O cara era um exemplo. Quando eu olho para esses exemplos, eu entendo que dá para a gente encontrar um caminho que nos mantenha. E não é fácil se manter. Se manter é difícil. Manter a pegada. Sabe aquela expressão que a gente usa? Não deixa a peteca cair, minha gente. Não deixa a peteca espiritual cair. Mantenha-se. Se mantenha. E como que a gente se mantém? Esperando em quem? Os que esperam pelo Senhor. O que esperam no Senhor renovam as suas forças. São renovados. Então procure relembrar grandes experiências que você viveu no passado. Quando você se olha, quando você se observa, como que você se vê? Melhor ou pior? Pior ou melhor? Quando você se observa amando mais ou amando menos? Quando você se observa mais maduro ou mais imaturo? Quando você se observa, como que você se vê? É claro que todo mundo muda. E seria tão bom que a gente mudasse para melhor, não é verdade? Seria tão bom que a gente mudasse e mudasse para melhor. Seria tão bom que alguém dissesse a nós: olha, você mudou e você mudou para melhor. Você mudou e você mudou para uma pessoa mais abençoada do que você sempre foi. Continuar evoluindo, continuar produzindo frutos. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-se e volte à prática das suas primeiras obras. Olha que coisa que o Senhor fala para ele. Lembra-te. Então a gente precisa pedir ao Espírito Santo que Ele nos faça o que com a gente? Nos convença, porque é o Espírito Santo que convence, gente. Não é a minha palavra de 40 minutos aqui, de meia hora, que vai convencer você. Quem convence você é o Espírito de Deus. É por isso que o Espírito de Deus tem que estar agindo em cima daquilo que o pregador anuncia. Porque se o Espírito de Deus não estiver agindo, você vai ter muito conhecimento, mas pouca praticidade. Você vai ter muita informação e pouca formação. Então, a primeira coisa para você manter uma vida renovada, se lembre das experiências que Deus já te deu e perceba que as experiências com Deus são provocadas. Experiência com Deus, gente, é provocada. A gente provoca a experiência com Deus. A gente provoca a experiência com Deus. Irmãos, eu me lembro de uma vigília que eu estive presente há muitos anos atrás na minha vida. Eu era um jovem ainda na igreja. Eu tinha trabalhado o dia todo e tinha uma vigília, e eu falei, eu trabalharia no sábado. Era uma vigília de sexta para sábado. A vigília começava às 11 horas da noite e ia até 4h30 da manhã, 5h30 da manhã. E era uma vigília animada, avivada, era muito gostoso. Eu amava vigílias. E aí eu fui para aquela vigília. Eu me lembro que eu havia saído do trabalho, cheguei em casa, tomei um banho rápido e fui para a vigília, lá para São Paulo, para você ter uma ideia. E fui para a vigília. Chegando lá na vigília, eu sentei na cadeira lá e chegou uma hora da vigília que o pastor falou: vamos nos ajoelhar, vamos buscar a presença de Deus. E eu me lembro de me ajoelhar, e aí quando eu me ajoelhei e me recostei no assento, eu dormi. Mas eu dormi de cansaço, eu estava cansado. Irmãos, eu não sei quanto tempo, eu não sei se eu dei um cochilo, eu não sei o que aconteceu comigo, mas eu só sei que quando eu acordei tão revoltado comigo mesmo, mas tão revoltado comigo, que eu falei: está errado, eu vim para uma vigília para dormir. Não vim aqui para dormir, não. Eu vim aqui para provocar algo. E aí a partir dali eu me levantei, ergui minha mão e não sei o que aconteceu. Só sei que o cansaço foi embora, a vontade venceu o cansaço. E aquela madrugada eu tive uma experiência linda com Deus naquela noite. Eu nunca mais me esqueci disso. Eu era um garoto.
Experiências com Deus são provocadas, experiências com Deus são provocadas. A gente provoca as experiências com Deus. E você provoca as experiências com Deus à medida que você faz o quê? Que você relembra as experiências que Deus já te deu. O Deus que te deu experiência ontem é o Deus que te dá experiência hoje. Deus não mudou, gente. Quem mudou foi a gente. É a gente que muda. É a gente que muda a pegada, muda o coração, muda o jeito, muda a maneira. É a gente que muda. E volto a dizer, seria tão bom que a gente mudasse para melhor. Eu quero crer que a gente mudou para melhor. Outra coisa, evite dar ouvidos aos semeadores do desânimo. Tem muita gente que só semeia desânimo, meu irmão. Você quer ser renovado? Evite os desanimados. Porque tem gente que é terrível. Desânimo é um negócio que pega. Desânimo é terrível. Você já viu gente desanimada? Gente que está sempre botando problema em alguma coisa? Gente que ela não consegue ver o ponto positivo das coisas. Ela não consegue ver a coisa boa da coisa. Ela não consegue ver as coisas boas. Ela não consegue ver a ação de Deus. Ela não consegue. Ela não consegue ver a ação de Deus. Ela não consegue ver as coisas de Deus. Ela vive semeando uma palavra de desânimo. Ela vive semeando isso. Ela vive falando isso. São semeadores de desânimo. São aqueles que sempre têm uma palavra negativa a respeito de tudo que se acontece dentro do reino de Deus, ou na obra de Deus, ou na casa de Deus, ou na vida dos servos de Deus. Tem sempre uma palavra de desânimo. E o desânimo é uma coisa, gente, que se espalha de uma maneira tão rápida entre as pessoas. É só você se lembrar da palavra de Deus. Quantas vezes Israel não ficou desanimado por causa de um desanimado que levou uma palavra a todo o povo? Quantas vezes? Quantas vezes a gente não viu isso? Quantas vezes a gente não viu líderes terem problemas com algum desanimado que começa a envolver todo mundo? Quer provar de renovo na sua vida? Evite gente desanimada. Se tem uma coisa que eu não gosto, é gente desanimada. Gente desanimada. Pessoas negativas que vivem desistindo de tudo, que nunca chegam ao cabo de alguma coisa, nunca chegam ao final de alguma coisa. Elas estão sempre parando as suas investidas. Porque na vida da gente, ou a gente continua acreditando no plano de Deus para a nossa vida, ou então a gente desiste. E a gente prova do renovo à medida que a gente faz o quê? À medida que a gente resolve abrir mão da palavra de desânimo. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, Paulo disse assim: meus irmãos, sejam abundantes e constantes na obra do Senhor. Paulo fala: sejam abundantes, sejam constantes, sejam perseverantes no que Deus falou acerca de vocês. Eu quero que vocês sejam dessa maneira. Uma vida renovada depende da capacidade que você tem de ouvir os bons conselhos de Deus sobre a sua vida. Conselhos estes que Deus traz a nós através da sua palavra, através da nossa busca e através daqueles que nos ministram a palavra. São coisas que Deus vai trazendo. Resista às palavras negativas, aos semeadores do desânimo. Resista a isso. Não receba isso. Terceira coisa para você se manter renovado: mantenha a sua mente. Mantenha a sua mente e um estilo de vida de renovação diária. Sexta-feira que passou, eu preguei aqui, eu falei sobre atitudes abençoadas. Eu não sei quem ouviu. A primeira das atitudes abençoadas que eu falei assim: hoje é sexta-feira, amanhã vai ser sábado. Amanhã você acorda e você diz: bom dia, Senhor, olha, obrigado pela noite que o Senhor me deu. Esse dia vai ser um dia incrível. Esse é o dia que o Senhor Deus fez. Eu vou me alegrar, eu vou me regozijar nele. Senhor, me abençoa. Quando eu cheguei aqui domingo, um irmão veio me testar. Eu tinha pregado na sexta. Não, foi no sábado, no evento das crianças. Eu preguei da sexta para o sábado, no evento das crianças. O irmão não veio me testar. O irmão só falou assim para mim: pastor, hoje eu acordei pela manhã do jeito que o senhor falou ontem. O que o senhor falou mesmo, pastor?
O que o senhor falou mesmo? Aí eu falei para você e dormir de ontem para hoje, e eu falei para você acordar hoje, e para você dizer que esse dia seria um dia maravilhoso, e seria o melhor dia da sua vida, e você bendiria a Deus, porque esse é o dia que o Senhor Deus fez, e você vai se alegrar, você vai se regozijar, e você vai ser uma bênção nele. Foi isso que eu falei. Ele falou: é isso que eu fiz hoje, pastor. E se eu esqueço, hein? Na hora eu lembrei de Hebreus capítulo 2, verso 2. Convém atentar-nos com maior diligência às verdades que a gente ouve, para que em momento nenhum a gente se desvie dela. Quanto tempo a verdade dura dentro da gente? Quanto tempo aquela boa palavra de Deus, aquela palavra que me fez me levantar do lugar, aquela palavra que me fez levantar as mãos aos céus, aquelas palavras que me fizeram vir ao altar, aquelas palavras que provocaram um reboliço dentro do meu coração, até quando essa palavra fica dentro de mim? Até quando? Como é que eu quero renovo se eu não me permito renovar dia a dia? Precisamos realmente pedir a Deus que nos ajude a manter uma vida renovada a cada dia. Paulo dizia assim, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Se renova de dia em dia. Assim como o corpo físico, ele se revigora diariamente, através do quê? Através de uma boa alimentação, através de exercícios, não é isso? Não é assim que o nosso corpo reage? A nossa espiritualidade é igual, dentro da gente. A Bíblia fala que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. O Espírito de Deus não testifica com a sua alma. O Espírito de Deus testifica com o teu espírito que tu é filho de Deus. E se tu é filho de Deus, você tem a mente de Deus. E se você é filho de Deus, você tem caráter de Deus. E se você é filho de Deus, você tem uma mentalidade do céu e do reino. Porque você é filho. Como é que pode um filho não ter as características do pai? Como é que pode um filho não ter o jeitão de andar do pai? Observa o Felipe andando. Observa o Felipe andando, observa o comportamento do Felipe. Você vai falar: é filho do pastor Ronaldo. O filho de Deus também é assim. O filho de Deus é igualzinho. O filho de Deus, ele tem características do pai dele. Por isso que Pedro quis negar Jesus, e o cara falou: não, você é igualzinho a ele, você fala igual a ele, você anda igual a ele, tu és um dele. Por quê? Porque Pedro era um cara que estava com Jesus. Ele pode ter até pisado na bola, mas estava na cara. Estava na cara. Então, mantenha um estilo de vida renovada. Será que temos nos empenhado em fortalecer a nossa vida espiritual? Você se empenha por isso? Você está se empenhando por isso? Você que está aí me vendo aí da sua casa, que você sabe o que eu estou dizendo, faz tempo que você não dá assistência a algumas coisas que você está me ouvindo. Eu não posso falar tudo o que você quer ouvir, mas eu posso falar aquilo que você precisa ouvir. A gente está cuidando disso. Paulo dizia: eu esmurro o meu corpo, eu reduzo o meu corpo à escravidão, para que pregando aos outros não seja eu mesmo desqualificado. Gente, olha o que o apóstolo Paulo fala, é uma luta. O reino de Deus é tomado por esforço. É tomado por esforço. Às vezes a gente ouve um conceito de graça que parece que não tem mais nada para tu fazer. Parece que não há cruz mais para a gente carregar, não há vida mais para a gente renovar. E é por isso que a gente chega ao ponto que estamos. Será que nos preocupamos em alimentar o nosso espírito do mesmo modo que a gente se preocupa com outras coisas na nossa vida? Será que a gente se preocupa em salvaguardar a nossa vida? Quando a gente compra um automóvel novo, qual é uma das primeiras coisas que a gente faz? Faz um seguro. Porque a gente tem medo de perder aquilo, não é verdade? A gente compra o automóvel e logo após a gente faz um seguro.
De vez em quando a gente faz uma manutenção, dá um tapa na fisionomia, enfim, sei lá, dá um tapa em alguma coisa para melhorar. E a vida espiritual, gente, é uma continuidade, mas uma continuidade que é construída a cada dia, com obediência, com mentalidade nova. Você precisa estar se exercitando todos os dias. Então você tem que cuidar disso, a gente precisa cuidar disso. A gente precisa lapidar isso. A gente precisa ter alegria do que a gente está fazendo hoje. A gente precisa ter alegria disso. E para encerrar, mantenha uma vida renovada através da sua forma de pensar. Irmãos, se eu percebo, e é o que eu percebo, se há uma estratégia de Satanás hoje, é de confundir o povo de Deus. É de confundir o povo de Deus. É de confundir os filhos de Deus. Paulo ele fala assim: transformem-se pela renovação de sua mente. Transformem-se, renovem-se pela transformação de sua mente. Alguém já falou que o que pensamos determina o que a gente é. E há muita verdade nisso. Há muita verdade nisso. Assim sendo, a gente precisa procurar pensar segundo aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Houve um determinado pastor que acabou dizendo algo aí devido à sua compreensão. Ele falou que as escrituras precisam ser atualizadas. A palavra de Deus não precisa ser atualizada, gente. Somos nós que precisamos entender o texto no seu contexto para não se ter um pretexto. O primeiro a dizer isso foi Satanás lá no jardim do Éden a Eva, quando ele falou: olha, Deus falou assim, mas não é bem assim como Deus falou, não. Deixa eu te contar uma outra coisa. E a Eva entrou naquela conversa fiada. E a Bíblia diz que a serpente falava todos os dias na orelha dela. Falava, diga, todos os dias. Você sabe que a mentira é assim, né? Você ouve a mentira hoje, amanhã, depois. De tanto você ouvir aquela mentira, ela se torna uma verdade para você. Por isso que Paulo fala em Colossenses 2:8, Paulo fala: cuidado que ninguém vos venha a enredar, segundo os rudimentos dos homens e não segundo Cristo, segundo as tradições humanas e não segundo as tradições de Cristo. Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 10, no verso 4, ele diz assim: anulando nós os sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Sofisma é uma coisa muito parecida com a verdade. E esse pregador, ele falou que as escrituras precisam ser atualizadas. A igreja precisa atualizar a palavra de Deus. Eu não creio nisso. Mas isso é uma mistura de filosofia com teologia, porque filosofia com teologia, com liberalismo, com universalismo e por aí vai, e aí a gente ia embora aqui. Então, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Será que vale a pena permanecer insistindo em uma forma de pensar que abate a nossa espiritualidade, que abate o nosso ânimo, que abate a nossa vida com Deus, que abate a nossa fé? Renovemos a nossa forma de pensar. Renove, sabe, a sua maneira de pensar, a sua maneira de, sabe, deixa a palavra de Deus nortear a sua vida, suas escolhas, seu dia a dia. Então Deus, Ele está dizendo para nós que é possível a gente viver uma vida renovada diante de Deus. Hoje em dia você vê tantas pessoas usando a palavra renovo, né? Você vê até as pessoas usando nomes, às vezes, de igrejas. Bota lá o primeiro nome, renovada.
fulano de tal renovado. Daqui a pouco surge uma, Viver em Cristo renovada. Eu não vi ainda, mas talvez até tenha por aí. Assim como já saíram outras, Batista renovada, Presbiteriano renovado. Você pega um presbiteriano histórico, ele quer morrer com esse negócio. Você pega um batista, ele quer morrer com esse negócio. Como renovado? Eu sei do que eu estou falando, por isso que eu estou falando. Então essa noite o Espírito Santo está falando para nós que nós precisamos viver uma vida de renovo. Você tem que ansiar, você tem que ter ânsia pelo renovo. Eu quero isso para a minha vida. Eu anseio, Senhor, viver uma vida renovada, viver uma vida diante de Ti, viver uma vida, Senhor, que Te busque ansiosamente. A Bíblia fala que a corça, ela tem sede pelas águas. E por que a corça tem sede pelas águas? Você sabe por quê? Porque a corça, quando ela passa um dia de muito calor, ela precisa de água, sabe para quê? Para tirar dela aquele odor que atrai o predador. Por isso que ela tem sede pelas águas. E o salmista diz: assim como a corça anseia pelas águas, assim, ó Deus, a minha alma anseia por Ti. Porque quanto mais longe de Deus a gente está, mais cheiro de carne a gente tem para atrair o predador. E você sabe quem é o predador. Mas quando você vive em comunhão, quando você se banha nas águas de Deus, quando você entende a necessidade que é isso, você então tem uma vida renovada na presença de Deus. Queria te convidar a ficar em pé. Quando você se olha, como que você se vê? Hoje o Espírito de Deus está falando para você que é possível você viver uma vida renovada. Por que é possível? Será que você não sabe? Será que você nunca ouviu falar? Claro que nós sabemos, claro que nós ouvimos falar. O Senhor é o Deus eterno, é o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, Ele não fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado, Ele dá vigor ao que não tem nenhuma força. Os jovens caem, se cansam, ficam sem vigor. Os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, renovam as suas vidas, renovam os seus corações. É disso que eu estou dizendo hoje, é disso que a gente precisa, de renovo na vida. Renovo para a tua vida ter poder, para a tua vida ter testemunho. Renovo para o Espírito de Deus poder agir dentro de você. Então essa noite, você que está aqui, diga isso para Deus, fala: Deus, renova a minha vida, Deus, renova o meu coração. Levanta as suas mãos para Deus, enquanto nós vamos cantar aqui, coloca a tua vida diante de Deus, enquanto eles cantam, enquanto nós cantamos, fala para Deus: Deus, se abre para Deus, tem tanto espaço aqui, ó, se abra para Deus.